Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje você vai aprender a como fazer um controle de tarefas, mas mais do que isso, você vai aprender, além de fazer esse controle de tarefas, você vai personalizar ele com símbolos, símbolos que representam quando essa tarefa ela está concluída ou quando ela está próxima da data do cumprimento ou quando ela está no futuro. Então, é uma maneira aí de você deixar o seu controle de tarefas mais interessante, tá? Então, a gente tem aqui já as simbologias, né, representando o status de sim, não, sim ou não, né, do cumprimento da tarefa, e a gente vai colocar aqui, aplicar as simbologias aqui nesse espaço, representando então se essa tarefa está concluída, se está próxima ou se está no futuro. Então, beleza? Fique aí atento até o final do nosso vídeo, que você vai aprender passo a passo a como colocar aí essa simbologia aí no seu controle de tarefas. Então, primeiramente, a gente vai aqui separar os nossos símbolos, tá certo? Os símbolos que vão representar o status de nossas tarefas. Então, a gente vai colocar aqui embaixo, olha, vamos selecionar um espaço qualquer e a gente vem aqui em inserir símbolo, símbolo novamente. E aqui a gente vai mudar para um tipo de fonte que tem os símbolos que a gente quer. Nesse caso aqui, a gente vai pegar essa fonte aqui. Okay? A gente vai querer... Vamos selecionar aqui, por exemplo, essa mãozinha aqui, beleza? Essa mãozinha aqui vai representar a data próxima, tá? Quando estiver perto da nossa data, a gente quer que apareça esse símbolo, tá? Deixa eu mudar aqui de célula para poder aparecer uma embaixo da outra. Então vamos novamente símbolo, vamos mudar novamente aqui para a fonte A2. Vamos procurar aqui esse checkzinho para poder representar o cumprimento da tarefa. E agora a gente vai pegar uma que represente uma data que esteja no futuro, beleza? Já está aí. Vamos pegar esse reloginho aqui. Então vamos colocar esse reloginho e vamos dar inserir. Pronto. Eu só queria chamar a atenção, galera, para uma outra coisa aqui que é muito importante, porque isso pode acontecer com você e aí você não saber o que fazer. Aqui no meu caso eu coloquei os símbolos um embaixo do outro e eles permaneceram na maneira como eu selecionei. Só que pode acontecer que quando você selecionar um desses símbolos para aparecer, alguns deles fiquem ocultos, certo? O que eu estou dizendo, né? Vamos supor que aqui, por exemplo, a fonte que a gente escolheu, ela está ativa, mas a gente sabe que esses símbolos, eles representam geralmente letras ou números, beleza? Então, eu vou colocar aqui em um outro tipo de fonte para exemplificar. Então, supondo aqui que no seu computador aí, quando você inseriu esses símbolos, ele estava configurado aí para estar como Arial, certo? Que é uma das fontes comuns que a gente utiliza, né? Nas formatações. Então, vou botar em Arial aqui, ó. Então, quando eu coloquei em Arial, veja que aquele símbolozinho da mão, ele apareceu como se fosse um L, o outro apareceu como, o checkzinho apareceu como um P, e aquele reloginho representando o futuro, ele desapareceu, tá? Mas por quê? Porque cada um deles, em um tipo de fonte que você colocar, ele vai ser representado de uma forma diferente. Então, se atente a isso, tá? Aqui no caso, olha, se você perceber que está assim, em um formato diferente, você basta selecionar lá em cima, colocando na fonte que você usou para pesquisar lá na procura do símbolo. Nesse caso aqui foi essa fonte aqui, beleza? Agora, uma outra coisa que é interessante para a gente não se perder na hora de configurar aqui a nossa fórmula é saber na própria fonte que representa esses símbolos, que caractere que representa esse símbolo, né? Então, o que eu estou falando, né? Vamos ver isso na prática. A gente vai voltar lá naquele inserir símbolo e veja que aqui embaixo, cada símbolo desse, ele possui uma numeração. Se eu clicar na mãozinha aqui, você pode perceber que a mãozinha representa o código caractere 76, certo? Então, ele é o 76. Se eu clicar aqui, por exemplo, vamos ver aqui no relógio, o relógio representa 137, que é esse reloginho aqui. Então a mãozinha é 76 e o relógio 137. E esse checkzinho aqui representa o 80, certo? Então eu vou fazer o seguinte.
eu vou colocar no lugar desses símbolos a sua representação numérica, só para a gente não esquecer. Então aqui é 76, esse daqui é 80, inclusive está até em formato de símbolo ali, ó. E esse aqui é 137. Então esse daqui, deixa eu mudar a fonte aqui, por exemplo. Vou botar em Calibri, né? Já que está todo mundo em Calibri, vou colocar em Calibri. Deixa eu digitar logo. Pronto. Então aqui a gente tem aqui as numerações só para a gente não esquecer, beleza? E agora a gente vai trabalhar agora a configuração de nossa fórmula. Então vai funcionar da seguinte maneira, vamos lá. Vamos utilizar a nossa fórmula chamada se, beleza? Então eu vou dar um igual se, então eu vou dizer o seguinte: se aqui essa célula, a G6, ela for igual a S, certo? Representando ali a conclusão da tarefa, então eu quero, né, se for verdadeiro isso, eu quero que apareça a palavra caractere, eu quero que apareça o símbolo caractere, que representa o check, ou seja, 80, caractere 80, beleza? Vou fechar aqui e vou dar um ponto e vírgula para poder dar a próxima teste lógico. O próximo teste lógico é a condição se valor se falso, beleza? Então a gente configurou aqui a configuração se verdadeiro. Então se o G6, que é essa célula, for igual a S, como você está vendo aqui, então eu quero que o caractere apareça o caractere 80, beleza? Agora, se for falso, eu quero que apareça outra condição. Só que tem um detalhezinho. Normalmente a gente colocaria aqui agora mais uma condição representando o falso e pronto, né? Só que a gente tem que lembrar que a gente tem mais dois símbolos. Então a gente tem o checkzinho representando o verdadeiro e para a condição se falso teríamos que escolher aqui um desses outros dois. Então como é que eu faço para inserir mais essas duas novas condições aqui na condição se falso? Então a gente vai ter que fazer uma manobrazinha aqui para poder inserir mais duas condições dentro dessa condição, beleza? Daí eu digito novamente se, abro parêntese e digo i, né? Então eu estou dizendo aqui agora, se for falso i, então eu estou falando se e ainda estou colocando outra nova condição dentro do se, beleza? Então se i, essa data, peraí que eu confundi aqui, pronto. Aí eu vou abrir outro parêntese, esqueci disso. Abre outro parêntese, se i, essa data aqui, ela for menor, se ela for menor do que a data controle, certo? Essa data controle, inclusive, a gente tem que dar um F4 para poder fixar ela, beleza? Que a gente vai correr a fórmula para baixo aqui para ela não sair do lugar. Então, se ela for menor do que essa, e aqui eu dou um ponto e vírgula, e agora seleciono aqui, olha, a G6 no caso, né? Então estou dizendo aqui, se F6, beleza? F6 que é essa data, ela for menor do que essa data controle, ponto e vírgula, e G6, que é essa daqui, ela for diferente, aí para diferente a gente coloca esses dois símbolos assim, for diferente de S, aí eu fecho parêntese, aí ponho ponto e vírgula para separar para o próximo teste lógico. Eu quero que apareça, aí eu coloco aqui caractere, certo? Aquela fórmula lá. Quero que apareça o caractere 76. Fecha parêntese, ponto e vírgula. E eu quero também que ou um ou outro, ou 137. Então eu coloco caractere 137. Fecho aqui mais duas vezes, não é isso? Porque a gente tem aqui a opção aberta. Então eu vou fechar aqui, olha. O nosso deu algum erro aqui, vamos ver. Ok, vamos revisar a nossa fórmula aqui. Ah, é por causa do igual aqui que eu coloquei. Então eu vou tirar esse igual aqui, olha. E aqui a gente pode fechar a nossa fórmula. Então, deixa eu centrar, deixa eu esticar para baixo aqui para a gente aplicar nas demais células. Veja que ele está aparecendo com uma simbologia diferente por aquele motivo lá que eu expliquei, certo? Porque ele está numa fonte diferente. Mas se eu colocar aqui agora na fonte principal que a gente escolheu lá no início, a gente escolheu para a nossa simbologia, a gente vai ter os nossos símbolos aqui. Então, revisando aqui a nossa fórmula, a gente tem aqui a condição do seguinte: se G6, que é essa fórmula, que é essa célula, for igual a S,
então eu quero que apareça o caractere 80, que é esse checkzinho. Então, se não for S e essa data é menor do que essa, certo? E o G6, que é esse símbolo aqui, é diferente de S, então eu quero que apareça ou 76, certo? Porque o 76 é esse símbolo da mãozinha que representa que se é menor do que aquela data lá e não é S, significa que está próximo da data, né? Então está perto de chegar ao cumprimento da tarefa. E se também ele é diferente de S, certo? E não está próximo da data, então significa que ela está no futuro. Então, ou ela está próxima da data controle, ou ela está no futuro da data controle. Beleza? Então só pode ter essas três condições. Então a gente tem aí, se você quiser também personalizar esses símbolos aqui, você pode, né? Então você pode aqui, por exemplo, deixar esse símbolozinho mais verde. Você pode vir aqui em formatação condicional. Você pode vir aqui em nova regra. E aqui você pode selecionar essa segunda opção, olha, formatar apenas células que contenham. Aqui você vai definir valor de célula entre, você tira e coloca igual. Então nesse caso aqui eu vou colocar aqui igual ao caractere, eu vou botar aqui 80, que é o checkzinho. Então se tiver um caractere 80, eu quero que apareça, vamos em formatar aqui, olha, fonte, e aqui eu coloco em negrito e eu quero que apareça na cor verde. Então quando eu dou um OK, veja que o checkzinho já ficou verde e negrito. A mesma coisa para esse de baixo aqui, ó. Eu vou aqui em formatar, nova regra. Então essa aqui representa o futuro, né? Uma data no futuro. E eu vou colocar aqui igual a. Coloco aqui caractere, a data a numeração do futuro é 137. E aqui eu vou formatar, negrito. Eu vou colocar aqui esse amarelo aqui, esse meio dourado. Ok? E na mãozinha aqui a gente vai colocar uma outra cor. Vamos colocar vermelho, que está bem próximo do comprimento. Então vamos deixar vermelho igual a caractere 76. E aqui vamos em formatar, negrito, vermelho. Ok? Então a gente tem aí o nosso controle de tarefas concluído. Então galera, se você gostou do vídeo aí, deixa o seu like, porque isso nos ajuda bastante aqui. E também, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer receber informações aí toda semana, pode se inscrever no nosso canal, ativa o sino de notificação para você não perder novidade nenhuma sempre que a gente lançar aqui um novo vídeo no nosso canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.